Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Éder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ichimoku Clowns. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora pro vídeo. Bora lá, vamos falar sobre o Ichimoku Clowns. Parece um indicador complicado, mas é mais simples do que você pensa. Desde que você se familiarize com esse indicador, você vai conseguir ter ótimos gatilhos de entrada, encontrar zonas de suporte, zonas de resistência. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a inserção deste indicador no gráfico. E para isso eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho, eu clico no botão Indicadores, vou em Pesquisar, aí eu vou escrever o nome dele aqui, seleciono ele, clique em Avançar, colocar ele empilhado, clique em Avançar novamente. Essas aqui são as configurações, clique em Concluir. Pronto, eu já tenho o indicador no meu gráfico. Agora eu vou excluir o indicador. Botão direito em cima dele, seleciono ele primeiro aqui, ó, botão direito, remover o indicador. Sim. Qual é o outro caminho, Éder, para fazer a inserção do indicador? Botão direito em cima do gráfico, novo indicador, pesquisar. Novamente você digita o nome dele, seleciona, clique em avançar. Nós vamos selecionar o empilhado, tá? Se eu colocar o nova aba, ele vai aparecer uma aba aqui em cima. Se eu colocar o nova linha, ele vai aparecer aqui embaixo uma linha, não é isso que eu quero. Então eu clico aqui em avançar. E aqui são as configurações do indicador. Bom, voltamos aqui já, tá? Eu vou aumentar aqui a espessura da linha. Vou colocar a nuvem aqui uma cor mais viva. Vou aumentar também a espessura. Não vou mexer na configuração, tá? Isso aqui você vai precisar testar de acordo com o seu modelo operacional, né? De acordo com as suas estratégias operacionais, o que fica mais interessante para você. O que eu falo sempre em cada indicador que eu estou apresentando aqui para vocês é o seguinte: faça testes. Teste bastante o indicador dentro do seu sistema operacional, tá bom? E aí eu clico em concluir. Eu já tenho o indicador plotado no meu gráfico. Parece confuso, mas nós vamos explicar já o que é cada uma dessas linhas aqui. Não se preocupe. Bom, o Ichimoku Clowns é um indicador de tendência, muito semelhante às médias móveis. Com ele nós vamos conseguir ter uma perspectiva para onde os preços podem ir e também nos ajudará a encontrar possíveis pontos de suporte e resistência dentro do gráfico. Então, este indicador ele vai nos direcionar. Um aviso muito importante: este indicador em um mercado consolidado, em um mercado sem tendência, ele vai dar muito gatilho de entrada, só que na maioria das vezes são gatilhos falsos, que isso ocasiona, né, os prejuízos, o loss. Então, esse indicador ele é muito recomendado e muito utilizado quando o mercado está direcional, seja uma tendência de alta ou seja uma tendência de baixa. Bora lá então agora falar sobre cada uma dessas linhas aqui. Então vamos lá, vamos começar a rabiscar aqui o nosso gráfico. A primeira linha que nós vamos falar é esta linha azul. A linha azul se chama Kijun-sen, que é a linha de base. Essa linha é mais conhecida como linha de confirmação. Por que é uma linha de confirmação? Porque ela tem um sinal mais forte de suporte ou resistência. E é muito utilizada também para o trailing stop. O que é o trailing stop? O trailing stop é quando você entra em uma operação e começa a acompanhar o gráfico, né, o movimento dos preços através de uma linha, colocando o seu stop de saída, o seu stop gain, vamos dizer assim. Um exemplo, tá? Imagina que você entrou em algum ponto por aqui, por exemplo, e você tinha um stop loss aqui em cima. E aí, conforme o preço vai andando, você vai deslocando o seu stop loss para cima dessa linha azul, que é a linha de suporte e resistência, que tem um sinal mais forte de suporte ou resistência. Ela indica onde o preço vai encontrar uma maior dificuldade. Tá? Então, essa é a linha Kijun-sen. Já a linha vermelha, que é a Tenkan-sen, é uma linha que tem uma região de suporte ou resistência inferior à linha azul, ou seja, essa região de suporte e resistência é uma região mais fraca. Mas se você gosta de fazer operações de scalp, operações rápidas, pode ser uma boa acompanhar essa linha vermelha, tá? Então essa linha aqui ela se chama Tenkan-sen. E por fim, nós temos a linha verde, essa linha verde aqui, que é uma linha de atraso, conhecida como Chikou Span.
usada como uma linha de confirmação e extensão e pode também nos servir como região de suporte ou resistência. Perceba como o preço chegou até aqui em cima, encontrou uma resistência e desceu, e ele também pode ser utilizado como uma região de suporte para nós aqui dentro do gráfico. E aí nós temos a nuvem. A nuvem tem duas linhas, eu tenho uma linha azul e eu tenho uma linha vermelha. Tá? A linha vermelha é a Span A e a linha azul é a Span B. A nuvem ela atua como uma região de suporte ou resistência dinâmico, porque ela vai acompanhando o preço, e isso também nos direcionará de qual é a tendência que o ativo está naquele momento, se é uma tendência de alta ou se é uma tendência de baixa. Agora que você já entendeu o que é cada uma dessas linhas, o que é a nuvem, nós vamos falar sobre cada uma delas separadamente e o que elas nos indicam, o que elas nos mostram, né, aqui dentro do gráfico. A primeira linha que a gente vai falar é a linha vermelha, que é a linha de conversão. O que isso quer dizer, Éder? Quer dizer o seguinte: quando o preço está acima desta linha vermelha, esta linha aqui, tá? Quando ele está acima da linha vermelha, nós temos uma tendência de alta no curto prazo. E quando o preço está abaixo da linha vermelha, que é esse exemplo aqui, nós temos uma tendência de baixa no curto prazo. E a linha azul, que é a Kijun Sen, é o seguinte: nós vimos então que a vermelha é no curto prazo, a azul é no médio prazo. Quando o preço está acima da linha azul, esta linha aqui, quando o preço está aqui fazendo um movimento acima da linha azul, no médio prazo a tendência é de alta. E quando o preço fica por baixo da linha azul, ele indica que no médio prazo, que é esse cenário aqui, ó, no médio prazo, a tendência é de baixa. E agora nós temos a linha verde, que é a linha de atraso. Quando ela está acima do preço, ela indica um movimento de alta, e quando ela está abaixo do preço, ela indica um movimento de baixa. Tá? Esta linha tem uma característica única de que o quê? Ela anda atrasado em relação ao preço. Perceba que o preço já está aqui na frente, ela ainda está aqui atrás. Mas serve também como uma linha de orientação para a tendência. Perceba novamente, tá? Quando ela cruza o preço e vem por baixo, ela indica que o movimento agora é de queda. E quando ela cruzou o preço lá atrás e veio por cima, ela indicou que o movimento macro era de alta. Então ela acabou de cruzar o preço aqui, indicando um movimento de queda. Se ela fizer o cruzamento do preço agora, ela já indica que o movimento ele pode ser para cima, uma tendência de alta que nós vamos ter aqui nos próximos candles, nas próximas velas. E agora nós vamos falar da nuvem. Ponto importante sobre a nuvem: nunca faça uma operação dentro da nuvem. Se o preço está aqui dentro da nuvem, não é o time de fazer uma operação. Tá? Então coloque isso como regra se você quer utilizar este indicador. Outro ponto importante: quanto mais tempo o preço fica acima da nuvem ou abaixo da nuvem, mais forte é a tendência. Neste caso, se ele está acima, a tendência forte é para cima, é de alta. Se o preço está baixo, quanto mais tempo ele ficar baixo, mais força tem a tendência aqui de baixo. Tá? E outro ponto: quanto maior a amplitude, né, quanto mais largo, vamos dizer assim, é a nuvem, mais força tem o suporte ou a resistência. E quanto mais estreito é a nuvem, quanto mais próxima que as linhas estão, mais fraco é essa região de suporte ou de resistência. Agora nós vamos falar então sobre operações, sobre gatilhos de entrada, né? Sobre sinais de entrada. Primeira coisa que a gente precisa entender é o posicionamento da média azul e da vermelha. Por quê? Porque a gente vai operar quando houver o cruzamento dessas médias. Bom, eu já identifiquei o cruzamento. Outra coisa que eu preciso me atentar é esta média lenta, né? Essa linha lenta, ela está indicando uma tendência de baixa ou de alta. Lembre-se que quando ela está por baixo do preço, ela indica uma tendência de baixa. Então, para que eu tenha um sinal, um gatilho mais forte, ela tem que estar abaixo do preço. As médias têm que ter cruzado, tá? Para que eu possa acionar esse primeiro gatilho. Perceba que houve o cruzamento, defendeu na nuvem, voltou na média vermelha e na azul. Lembre que eu expliquei no início desse vídeo que essas duas médias são regiões de suportes e resistências. Uma é mais fraca, a outra é mais forte.
Falei também que a linha azul serviria como um trailing stop, para o seu stop de prejuízo e acompanhando o preço conforme ele vai andando a seu favor. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Cruzamento das médias, eu verificar se a média lenta, se a média atrasada de atraso, ela está indicando uma tendência a favor do cruzamento das médias, aí eu posso fazer a operação. E o inverso é verdadeiro. Se fosse uma tendência de alta, a média vermelha teria que cruzar para cima da azul e a média verde ela teria que estar acima do preço, indicando uma tendência de alta, tá bom? Outro formato de gatilho de entrada é quando há o rompimento da nuvem. Por exemplo, nesse cenário aqui, ó, essa vela ela vem e faz o rompimento da nuvem. Então, o fechamento dela acionaria o gatilho, tá? O stop teria que ser abaixo da nuvem, abaixo da região da nuvem. E aí o preço ele faz um movimento de alta que chega até aqui em cima. E aqui a mesma coisa, ó. Este movimento aqui ele faz o rompimento da nuvem, tá? Fechou abaixo da nuvem, rompeu a nuvem e depois o preço escorrega até aqui embaixo. Então uma das opções de entrada é essa, o rompimento da nuvem. Houve o rompimento para cima. O rompimento só se caracteriza com o fechamento fora da nuvem, tá bom? Se ele entrou na nuvem, fechou dentro da nuvem, não houve o rompimento, não se esqueça disso. Por exemplo, aqui, ó, não houve o rompimento. Veio aqui, fechou dentro da nuvem e voltou a subir. Então tem que esperar, tem que ter a paciência de esperar o fechamento da vela. E por fim, não menos importante, outro gatilho de entrada que nós temos, outro sinal de entrada que nós temos, é quando há o cruzamento da nuvem, quando a linha vermelha que vem por baixo, ela cruza para cima, indicando que o movimento pode ter iniciado uma reversão. Ele veio caindo e agora ele pode iniciar uma reversão quando há o cruzamento das linhas da nuvem. Quando isso acontece, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele subiu, foi-se embora. Então, houve o cruzamento da nuvem e o preço subiu aí 4.800 pontos. Então, este também é um gatilho de entrada utilizando este indicador. E novamente, para reforçar, não se esqueça que o Ichimoku é um indicador de tendência. Se você identificar que o mercado está sem tendência, que o ativo que você está operando está sem tendência, não utilize esse indicador como gatilho de entrada, como gatilho nas suas operações, porque ele vai dar muitos sinais, né? E esses sinais podem ser falsos. Outro ponto importante é, quanto maior o tempo gráfico você puder utilizar esse indicador, melhor, mais assertivo ele vai ser, ok? Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora.